Sejam então todos bem-vindos aqui ao Pelo Estudo e pela Fé. Eu não sou a Sara Roman, eu sou o Lucas Oliveira e hoje estou com a Sara Roman e com o Maxwell Freitas na nossa transmissão habitual de domingo, mas com um tema diferente por conta da conferência geral do banquete que nós tivemos há alguns instantes atrás e que nós vamos conversar aqui um pouco entre nós e com vocês que estão aqui participando da live aqui pelo chat. Nós queremos ouvir vocês também, as impressões que vocês tiveram ao ouvir a conferência, ao ouvir os discursos, ao ouvir os anúncios e tudo mais. Então será uma hora aí de muito proveito e de bastante estudo e fé, tá certo? Bom, já que estamos aqui iniciando, queria perguntar primeiro aqui, já deixar passar a bola para a Sara, que vai também compartilhar os sentimentos dela aqui já, fazer as considerações iniciais dela e depois o Maxwell convidada a fazer o mesmo. Mas queria já perguntar para a Sara e compartilhar agora um pouco mais detalhadamente como é que foi assistir a conferência geral ali ao vivo, tete a tete com as autoridades gerais e tudo mais. Já faz um tempo que as reuniões presenciais voltaram, inclusive a conferência geral, mas não tanto assim. Não sei se você teve a oportunidade de assistir antes do tempo da pandemia e agora acho que já é a segunda, terceira que volta, que tem público na conferência. Como é que tem sido, como é que foi a conferência ao vivo ali? Tinha bastante gente, estava cheio. Como é que estava o espírito lá? É contigo, Sara. Então, eu já tinha assistido, né? Eu conheço o presidente Monson. Quando eu cheguei aqui em Utah, né? Cheguei a ir na conferência. Então, para as pessoas, né, que acham que é fácil, é difícil da gente que mora aqui conseguir ingresso. Eles dão preferência para quem não está em Utah, né? Então, antigamente a gente tinha que levar o nosso passaporte, né? Se a gente era turista e ia lá no centro de conferência tinha uma cabine, né, uma sala, guichê, como se fosse de banco, assim, né, um guichê, que elas ficavam atrás, a gente dava o passaporte, a gente era turista e ganhava um convite. E aí também era distribuído, mas hoje é totalmente online, então não existe mais isso, né? Você não pode levar o seu passaporte lá. Você tem que pedir para o seu presidente estaca da ala, né, solicitar o convite dizendo que você está vindo para cá, e aí você pode pegar os convites. Então, para você ter uma ideia, na minha estaca, eles não deram nem 15, nem 20 convites para minha estaca toda. Então, eu me antecipei e pedi para o meu presidente lá em junho, que nem tinha liberado ainda. Eu fui lá e pedi, disse: minha filha está fazendo, eu gostaria de levar ela e tal, pode conseguir para mim? E ele falou: olha, tu é a primeira a me pedir, então se tu é a primeira a me pedir, eu vou te colocar na lista, né? E aí ele me colocou na lista como primeiro e a gente conseguiu, mas não tinha. Eu só consegui no sábado, porque no domingo só tinha 2 convites para cada sessão. Então eu precisava de 4, né? Então ele até tentou contra as estacas, mas não conseguiu. Para ver se né, conseguia trocar contra as estacas para mim. Então não é tão fácil quanto a gente acha que é conseguir esses convites, porque é distribuído entre todo mundo, né? O mundo inteiro, né? Quer assistir. E, ainda tem uma fila, né? Se tu não tem, para as pessoas que não foram, que deixaram de ir, eles, quando começa a conferência, eles deixam as pessoas entrar conforme tem os assentos lá dentro. E aí, eu sei que tem pessoas que devem perguntar por que tem umas lá em cima, né? No último andar, porque são 3 andares, tem fileira sem ninguém. Então, isso é para segurança, né? Para eles não lotarem todo o centro de conferência, por uma questão de segurança, acontecer alguma coisa para que as pessoas consigam sair, né? Por que foi construído? Porque antigamente, quando foi construído, não tinha esses problemas, né? Não tinha a segurança não era tão, né? Não é tão preocupante. Então, por isso que ficam nas laterais, né? Ficam bancos vazios, com fileiras, né? Com uma ala toda vazia, por questão de número para as pessoas conseguirem sair, mesmo que o centro de conferência, em todos os andares, eles têm saídas. Então, no último andar tem saídas direto, no segundo andar tem saídas direto, no térreo, né, tem saídas direto. Então, uma questão só de logística e de segurança. Então, foi muito legal, tinha muitas pessoas, né, como sempre, por causa da construção. Então, tem algumas ruas fechadas,
Então, acho que vocês viram no vídeo que eu coloquei, né? Dá para ver assim o templo, mas não dá para ver, porque nem parece um templo, né? Porque ele tá todo descascado, eu digo, né? Ele tá pelado, tá sem roupa, que nem eu brinquei com as minhas filhas, que ele tá sem roupa. Porque eles estão ainda fazendo, né, a reforma dele, então tá muito, é um trabalho muito grande que está acontecendo lá. Os centros de visitantes ainda estão, né, não estão construídos também, porque eles foram destruídos. Eu só tenho o tabernáculo lá e uma de reunião, que eu considero um tabernáculo também, que é um pouquinho mais antigo, e os prédios da igreja, né? E o centro de conferência está intacto. Então tinha bastante pessoas, muita gente, né, feliz de estar lá. Fiquei feliz de ter visto dois brasileiros, né? Bastante brasileiros falou nessa conferência. Então foi legal ouvir o Godoy. O Godoy é do Sul, foi da minha estaca, então é legal ouvir ele, né? Eu conheço os filhos dele, tudo, do Godoy, conheço ele também. Então foi legal ouvir e falar para eles, olha, ele é brasileiro, né? É um brasileiro falando. E elas, nossa, ele é brasileiro. Então foi legal e o espírito né, a gente não tem como explicar, né? O espírito que a gente tem lá de todas as pessoas estarem unidas, né, para o mesmo objetivo, mesmo propósito, vendo os apóstolos, vendo né, todo o coro. Minhas filhas ficaram impressionadas com o coro, né, com a beleza deles e com a voz, né, linda. Até a minha filha disse, será que eu posso ver eles traduzidos, eles cantando em português? Aí meu marido, não, eles não cantam em português, né? Eles só cantam em inglês. Ela, por quê? Não dá para traduzir? Né? Como eu traduzi em português, em inglês, né? Mas foi muito bom de ver, né? Como sempre, super lotado, muitas pessoas participando e muitos missionários em volta, eu vi muita sister, muitos missionários lá, né, participando, canto casais, né? Eu vi quando o presidente Ulisses falou sobre os missionários, nossa, mas aqui tem tantos missionários. Tinha em todos os andares, tinha, né, tanto meninas quanto missionários casais, de missionários, né? A gente fala os seniors, né? Os que são mais velhos, né? São casados. Então foi bem uma experiência bem tocante de tanto tempo que eu não ia lá e via, de estar participando, né, junto com todo mundo lá e ver que a gente está com o mesmo objetivo, né, de buscar Cristo, não só quem estava lá dentro, mas também todo mundo, né, que estava ouvindo. Maxo, tu pois o que dizes? Na verdade, eu te digo. Muito bom, foram muito bons os discursos, né? É interessante como o Espírito ele vai trazer para nós o que nós estamos precisando, né? E é incrível como eles conseguem, de maneira geral, porque, veja, é uma conferência mundial, então ela tem que alcançar todo o mundo, e ao mesmo tempo ela alcança o individual. É uma forma, a gente sabe que é a mão de Deus ali, né? Foi muito bom, muito aprendizado. Eu preciso ainda ponderar mais sobre muitas coisas, mas para mim foi muito bom, foi muito bom. Talvez não seja tão ético, eclesiasticamente falar, espiritualmente falar isso, mas para mim foi melhor que a conferência de abril, né? Eu queria aqui jogar para o pessoal. Boa noite, pessoal que está com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostaram na conferência. Um discurso, uma frase, algo que chamou a atenção, enfim, o que vocês gostaram na conferência. Compartilhe aqui com a gente. A gente gostaria de saber como é que foi a conferência com vocês também. Aqui o Anthony, na Estaca Gramado, falou. Boa noite, Anthony. Quem mais aqui? Aqui a Roseli deu boa noite. Quer que eu pegue aqui os comentários? Eu estou com outra tela aberta, Max. Talvez facilite. Aqui já tô em riba já. Então, beleza. A Anne falou, estive lá em 2016 e não consegui o convite, mas foi mesmo assim e fiquei assistindo do lado de fora. Muitos altos falantes, deu para ouvir tudo.
importante é ter ouvido e ter sentido o espírito, né? Eu acho que você conseguiu fazer isso, né? O Lucas pergunta, qual foram os sentimentos do anúncio de hoje? Eu acho que foram, já foi falado que o Lucas, a Sara voltou. Ao anunciar mais 2 templos, né, no Brasil, a gente aí se alegra muito, totalizando 20 templos, né, anunciados no Brasil, 10 já dedicados, 2 ainda em construção e mais 8 então anunciados que ainda não começaram as construções, né? Então sempre é uma alegria ver que o evangelho está expandindo no Brasil, está alcançando todos os estados, né? Faltam alguns ainda, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Maranhão, né? São alguns dos estados que não tem ainda, Mato Grosso, né? Mas logo vai chegar nesses estados também, né? Acho que a grande assim, que chamou muita atenção foi para mim Mongólia, né? A gente sabe que ali para a Ásia Oriental ali é mais complicado, existe uma série de fatores, inclusive o da própria liberdade religiosa, e ter acontecido ali na Mongólia, né? O templo é bem bacana mesmo. Aqui o Diego, nossa, a conferência estava muito inspirador, né? Estava mesmo, Diego. O Wesley falou sobre o novo templo. A Cris também falou boa noite. A Sara tá engraçada, efeito bacana. A Sara põe um filtro legal aí, né? A Meire, a Sara, você está com efeito engraçado. É seu áudio? E seu áudio está baixo? Não sei se ela perguntou ou afirmou aqui, porque essa é uma interrogação. Mas isso foi bem no começo. Sim. Não, isso eu acho que foi bem no comecinho, agora eu acho que já tranquilizou. Os discursos dessa conferência referiram muito à vinda de Jesus Cristo, o Diego falou. Isso mesmo, Diego. A Roseli, eu achei que o coral estava espetacular nessa conferência. Não sei o porquê, mas essa conferência estava muito, muito espiritual e o coral estava fora de série de tão perfeito. O Daniel Marques, meu querido, falando aqui sobre as nossas escolhas. É isso aí, Daniel. Sempre o Godoy dando discursos bem incisivos. E dessa vez o Elder Godoy, ele foi muito bom. Para não dizer sem dó. Foi muito bom mesmo. E ele falou de novo sobre as escolhas, né? E nós tivemos 4 brasileiros, na verdade, né? Godoy, Parrella, o Elder Có, né? E o Soares. São 4 brasileiros. E se eu não estou enganado, 3 deles falaram na mesma sessão. Né? Elder Có, Elder Parrella e Elder Godoy. Foram todos na mesma sessão. Se eu não estou enganado, não. Só o Elder Soares. Cada um falou em uma sessão. Talvez no mesmo dia. Não na mesma sessão. Tudo bem. Enfim, mas muito bom ter ouvido eles, né? O que mais, pessoal? Aqui, o Anthony. O que me chamou a atenção em particular foi o chamado ao serviço, ao servir no reino, em qualquer designação, servir diligente, mostrará as bênçãos que buscamos. Perfeito. Estou ouvindo desde o Chile. Você está no Chile, Diego? É isso? Muito bom. Bacana. Obrigado por aparecer aqui com a gente. O Anthony, é sempre esperar o tempo do Senhor e nunca nos cansarmos de fazer o bem, porque colhemos sempre o que plantamos. Wagner, estou retornando à igreja. Bacana, Wagner, seja muito bem-vindo. E percebi uma fervida espiritualmente nos discursos, sempre direta para aquela pessoa que está nesse processo. Muito bom, dá uma fortalecida, né? Dá uma chamada para a gente. É isso aí, continue se fortalecendo. Eu soube que o Parrella é argentino. Eu acho que talvez algum dos pais tenha alguma coisa a ver com isso, mas ele é brasileiro, tá? Ele é brasileiro. Nascido aqui. Nascido aqui, brasileiro. O Wagner falou, isso... A verdade é que de Tubarão para baixo é tudo Argentina, né? Tem essa aí, né? Tem essa aí.
Tem essa verdade. A Rosen, por uma advertência, Cristo está às portas, né? Sempre falando aí sobre a questão. O que mais, pessoal? Para vocês que estão entrando, muito boa noite. Nós estamos falando sobre a conferência geral, sobre as 10 horas que nós tivemos aí de conferência com os apóstolos, profetas, com os 70, os líderes gerais, enfim, falando sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, sobre o Evangelho restaurado. E nós estamos aqui contando algumas coisas, né, as nossas impressões, primeiramente, e compartilhando o que vocês também sentiram. Então, a nossa pergunta aqui para começar é: o que vocês sentiram, o que vocês mais gostaram na conferência, o que você chamou a atenção de vocês? Cada um aqui está comentando um pouquinho. A Cris está comentando que o discurso do profeta Nelson define toda a conferência. Realmente ele fechou com chave de ouro, Cris. Foi sensacional. Aqui é outro comentário. O Helder Parrella nasceu em Guarujá. Eu acho que Santa Catarina é o Aldercó, se não estou enganado. Você tem razão, viu, o Daniel Marques? O Ítalo, Paulo, me afastei da igreja. Só preciso de um pozinho para voltar. Que seja esse pozinho, esse pezinho, não sei aqui, o Ítalo, que você escreveu. E a conferência possa ter te dado esse empurrãozinho, né? Eu com certeza acredito que vai ter um ou mais discursos que vai te dar esse ânimo, essa vontade, essa força para você voltar para a igreja, sem dúvida alguma. A N aqui, o profeta parecia estar se despedindo. Ele é um homem muito inspirado. Na conferência passada. Dessa vez eu não tive. Apesar de ele estar mais, assim, pela questão, inclusive, da queda dele, né? Ele está ali um pouquinho mais abatido pela questão da recuperação e tudo mais, e provavelmente por sentir dor ali, mas eu senti que ele estava bem. Ítalo, olha lá, a Cris está mandando um recado. A Cris está te mandando um recado. Meu irmão voltou logo, a igreja é maravilhosa. Aqui daqui a pouco eu já passo já para o Lucas. A Angélica Maia. Gostei quando foi dito sobre os recém-conversa que tinha a saia curta e ela pediu paciência enquanto ela se ajusta. Gostei muito, legal o lembrete de não julgarmos quem é diferente de nós. Deixa eu só abrir um parênteses, Max. A Angélica, ela tem um perfil, para quem gosta, ela tem um perfil sobre relacionamento entre casais, entre marido e mulher. É bem legal, se vocês quiserem, né, seguir ela. Ela dá bastante dicas e fala sobre coisas do cotidiano entre casais, né, entre marido e mulher, não família, né, marido e mulher. Então, legal. quem quiser seguir a Angélica Maia, ela mora em São Paulo. Ela é de Goiânia, se não me engano, e ela mora em São Paulo. Então, quem quiser seguir ela. Então aí, pessoal, o perfil da Angélica Maia uma ajuda aí na questão dos relacionamentos, e hoje é tão importante, né, fortalecer o relacionamento do casal. Então, o presidente Nelson, o Marques, eu senti mais que o Helder Ballard. Sim. Deixa eu só fazer um brevinho comentário. A Angélica, ela falando que é de Goiânia, um comentário mais no começo, ela já tinha falado de Goiânia, óbvio, né? O templo que foi anunciado lá. A Simone, que também está no chat, falou que ficou feliz com o anúncio do templo de Goiânia, acho que ela mora lá. Meu caro amigo Flávio Vinícius Gama falou que conferência fenomenal para mim. O ápice foi o anúncio do templo da minha Sagrada Missão Goiânia. O Vinícius foi meu treinador na missão, foi meu primeiro companheiro no campo, a gente serviu junto lá em Goiânia. Então, só fazer já acho que vocês vão falar do templo mais no fim, mas já aproveitar aqui a deixa e externar minha alegria de poder, justamente hoje, poder agora falar na transmissão da alegria que ele e tantos outros amigos nossos que serviram lá em Goiânia sentiram hoje de saber que vai ter um templo, uma casa do Senhor dedicada ali em breve. Tem o Templo de Brasília, que foi dedicado recentemente, que é perto ali. Brasília deve dar uns 200 quilômetros de Goiânia, mais ou menos isso. E confesso que para mim foi uma surpresa. Eu imaginei que esse templo talvez demorasse um pouco para sair. Eu estou por fora de como estão as coisas, como que a igreja está lá em Goiânia, certo?
Mas quando eu soube, quando foi feito o anúncio, eu fiquei feliz pra caramba. Então, assim como o Vinícius e tantos outros amigos nossos que serviram lá, e tantos outros membros que estão aqui hoje e que são de Goiânia, como o caso aqui se não me engano, da Simone e da Angélica, que é de Goiânia, mas está em São Paulo agora, a gente sente um carinho especial por esse anúncio que foi feito. Então, meu caro amigo Vinícius, tem um tijolinho nosso lá no templo, pequenininho, mais espiritual do que físico, mas tem uma pequena contribuição nossa lá, meu caro. Que grande alegria a gente poder receber essa notícia hoje de que vai ter um templo, uma casa do Senhor dedicada lá em Goiânia e vai abençoar muito aquele povo, viu? Aquele povo que gosta do piqui, da gueroba, vai ser abençoado porque merecem mesmo, porque são fiéis à obra do Senhor lá. Então, era só fazer esse pequeno comentário. Só duas coisas aqui, ó. Teve um rapaz que perguntou aqui, o Kurt021, ele perguntou aqui, essa live é para quê? Boa noite. Boa noite, Kurt. Essa live é para a gente fazer aqui comentários e conversar com quem está aqui no chat as impressões, os sentimentos que a gente teve na Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se encerrou há algumas horas, tá? E teve uma outra pessoa que agora que eu perdi, acho que a Sara pode responder até melhor, que perguntando sobre os ingressos da conferência e se esses ingressos são pagos ou se tem sobra deles e é vendido, alguma coisa do tipo. Talvez a Sara possa comentar um pouco melhor sobre como... Aqui, ó, a Roseli, achei. Gostaria de perguntar se os convites têm descontos quando sobra lugares e qual o valor. Tem valor os convites da conferência? Ou a gente pode fazer cambista e a gente mesmo vender? Não, os convites são... Você está me ouvindo bem? Alguém falou que não estava me ouvindo, tá ouvindo muito baixinho. Tá bom o som? Não, os convites são totalmente gratuitos, não é cobrado nenhum centavo. Antigamente ele era físico, né? Era um papel que tu levava e aí apresentava na hora da entrada. Hoje ele é feito através da sua ficha, né, da igreja. Então você entra com o login, vai com o celular, entra no seu login, tá lá, né, o QR Code, né? E aí eles pegam e fazem, né, com a maquinazinha e leem o QR Code e tu pode entrar. Então o que acontece? Se eu tiver um sobrando que alguém da minha família não foi, eu posso pegar alguém e levar. Não ele não tem um nome, né? Ele tem, tipo, no caso eu pedi 4 por causa da minha família, então só eu estava no meu registro, né? Da igreja, então meu marido entrou junto comigo, ele só foi lá, 1, 2, 3, 4, ok, podia entrar. E meu marido e minhas filhas entraram comigo. Então, se eu quisesse levar o Max, né, a minha filha não levar e levar o Max junto comigo, ou ele podia entrar junto comigo, que não tinha problema. Tem 4 convites, pode entrar. O que acontece no final, quando todo mundo entra, né, no final não, no começo, quando todo mundo entra e aí fecha, porque começou a conferência, e tem uma fila de espera. Então, eles contam, né, quantos lugares ainda tem vagos e essas pessoas podem entrar. Então, o que acontece antigamente, eu lembro, todo mundo ficava assim, um convite, 2, ficavam assim, com um cartazinho, eu quero um convite, eu preciso de um convite. E era físico, então a gente tinha os físicos, né? A gente tinha 5 convites físicos de papel. Não podia dar, a pessoa entrava, se estava sobrando contigo. Hoje as pessoas fazem, mas elas têm que entrar junto contigo, porque não tem, é intransferível, né? Tu não pode transferir. Eu mesmo, se eu não fosse, não tinha como eu transferir para você, para alguém. Dizer, vou te transferir. Não tem, porque está dentro da nossa ficha na igreja, dentro lá do app, né? Que tem o nosso, esqueci a palavra, mas tem as nossas records, né? As nossas coisas, né? Qual é a ala que a gente é. Registros, a ficha de membro. Isso, a ficha de membro, mas ela é hoje é no celular, né? Ela é online, ela não é mais física, né? Então é assim que funciona. A gente pode, eles dão, então lá tem, todo mundo é voluntário, tem muitos voluntários. Tu vê, a gente tem uma fila para antigamente todo mundo tinha que passar na fila de inspeção. Eles faziam toda a inspeção das bolsas. Todo mundo que tinha bolsa tinha que passar e elas abriam e olhavam, né, o que tinha dentro. Hoje, que até fiquei surpresa, né, tu só passa pelo um detector de metal, todo mundo passa,
E se tu tem uma bolsa muito grande, eles olham. Então, se tu tem uma bolsa pequena, eles não olham. Mas ainda tinha, né, uma mesa assim que passa e tem um monte de voluntários, que normalmente são os missionários sêniores, né, os missionários mais velhos, né, os que já são casados, que estão fazendo missão. E eles abrem as bolsas e olham o que tem. Uma questão de segurança, né? Tem os seguranças, que são pagos, que ficam lá em volta. Lá fora tem muito policial, porque a cidade foi para o tráfico, né, para ninguém ficar atropelado, passa um trem na frente ali do centro de visitantes do Temple Square, passa um trem, né, então é perigoso de atravessar, tem criança, tem tudo, então eles fazem, né, que nem show no Brasil, né, qualquer evento grande, né, eles fecham, eles fazem organização para todo mundo ficar seguro ali, e então não é pago, é totalmente grátis e é totalmente gratuito, né? E hoje, então, como eu falei, não faz mais, a gente não fica mais na fila, a gente não vai lá no centro pegar. Hoje é feito tudo pelas alas e pelas estacas, que são mandados via online, esses convites, e as alas e as estacas transferem diretamente para o seu perfil, né? Vamos dizer assim, seu perfil da igreja, esses convites, que ali diz qual é a área que tu vai entrar, qual é o lugar que tu vai sentar, não são lugares marcados, mas tem alas que tu tem que ficar, né? Então, tipo, tem de nem acho que é F, D, nem mais, tem todo o alfabeto quase. Então, tu tem que ter tua ala que tem que ficar, então não interessa onde tu vai sentar, mas a ala é aquela ali, então tem que entrar e tem que sentar naquele lugar. Então é assim que funciona para a organização e nunca dá problema, assim, sempre tá. E lá na frente, assim, onde vocês veem, tem a imprensa, né? Tem cadeiras especiais para imprensa, porque sempre vai imprensa lá. Então, para ou autoridades, nem em abril vem um rei, né? O rei lá da África, que eu não me lembro o nome dele. Ele e a família dele estavam, então eles sentaram lá na frente, lá bem na frente do público. São lugares especiais, não que eles são melhores do que a gente, mas eles estão representando um país, né? Então eles ficam mais próximos dos líderes, porque depois até eles saem junto por uma questão também de segurança, de logística, eles não vão ficar no meio de todo mundo, né? Porque são pessoas que têm um certo poder no seu país, têm um poder, né? São reis, governam o seu país, ou políticos, ou alguma coisa assim, para conseguir manter um controle maior deles. Então, mas de resto, todo mundo senta misturado, não tem privilégios, né? Conforme. Na verdade, tem, né? Os estrangeiros sentam mais embaixo e os Giltar sentam lá em cima, lá no topo. Mas todos os lugares são bons, todos conseguem enxergar muito bem o centro e os talões, então não existe lugar ruim, né? E depois tu pode descer se quiser, quando acaba, ou no começo pode ir lá na frente. Não há proibição nenhuma, tu pode filmar, tu pode só dentro, claro, né? Durante a conferência não é permitido filmar por, né, uma questão de reverência, né? Nós estamos dentro de uma conferência. Mas eles não há restrição de filmagem, de tirar foto, né, nenhuma restrição. Bom, eu queria ouvir de vocês, inclusive quem está no chat, eu vou pôr o Max aqui na fogueira, tá? Mas eu queria ouvir de vocês também. Qual o discurso que vocês mais sentiram inspirado? O discurso que vocês mais gostaram? Aquele que vocês falaram, poxa, esse discurso foi para mim. Queria ouvir do Maxwell, a impressão dele, talvez, ali do melhor discurso para ele na conferência de hoje. Como o Maxwell disse, ele sentiu que essa conferência foi até mais inspiradora do que a outra. E depois ouvi a Sara, e aí depois da Sara eu dou a minha palhinha aqui do meu discurso favorito. Contigo, Max. Acho que foi, né? Então, um só não dá, né? Um só não vai dar, não tem como. É impossível, né? São 10 horas, são muitos discursos, mas assim, alguns chamaram muita atenção. Claro, o último do Profeta foi muito bom, né? O do Elder Godoy me chamou muita atenção. O do David Abedner, que é o que abre a conferência, também foi muito bom, me chamou muita atenção. Discurso do Elder Oaks,
né? Também muito importante, muito bom também. Então foram todos muito, muito bons. Alguns ali um pouco mais espirituais, outros um pouco mais doutrina, outros um pouco mais consoladores, enfim. A gente tem um banquete nesse sentido também, né? Cada um ali veio para contribuir com uma parte do evangelho, um princípio, uma doutrina, uma verdade, algo que preenchesse a nós, né? Eu particularmente, assim, eu gostei muito do Elder Bednar, no primeiro discurso, porque ele faz uma coisa que muitos de nós, principalmente agora, nessa era pós-modernidade contemporânea que nós vivemos, que é a não percepção de que tudo é espiritual, né? E ali o Bednar vai falar sobre o caminho, o dever para do discipulado, né? O dever para com Deus do discipulado, vamos dizer assim. Eu acho que ele usa uma outra frase, mas é mais ou menos parecida com isso. Ele ao você ajudar em casa, ao você fazer um bom trabalho no seu trabalho, enfim, todas as coisas são espirituais, né? Não é só exercer um chamado em si, que você pratica algo espiritual, ou que você desenvolve habilidades espirituais, ou que você está realmente servindo a Deus, né? Porque todas as coisas são espirituais para Deus. Então, essa percepção de que não é só o tratar de ter um chamado importante, né? De ter alguma coisa grandiosa, de ser reconhecido grandiosamente, né? Ele falou sobre os pioneiros e citou lá um discurso do presidente J. Reuben Clark, que é sobre o último carroção, né? O último carrinho de mão, enfim, em que ninguém conhece aquela história, ninguém conhece aquelas pessoas, mas elas são tão fiéis, tão perseverantes, tão quanto as outras que desenvolveram designações específicas para o Evangelho, né? Então, eu gostei muito por conta disso. Às vezes nós perdemos a percepção de que tudo é espiritual, né? Então, se eu não quero servir em casa, mas eu quero servir num grande chamado. Eu não quero servir no meu trabalho, mas eu quero servir num grande chamado. E eu percebo que a minha capacidade de progredir espiritualmente só está dentro da igreja, e não é. É exatamente na minha vida como um todo, né? No exercer dentro de casa, com os amigos, enfim, onde eu estiver. Então, acho que esse é um dos discursos que me chamou muita atenção, né? O presidente Nelson vai dar um fechamento ali, então eu estou pegando o primeiro e último. Um discurso maravilhoso, vai fazer ali bons convites para nós, boas reflexões, e o pensar celestial vai ser envolvido a tudo isso, né? De nós nos percebemos que tudo é eterno, focarmos na eternidade para tomarmos boas escolhas. Aí já caímos também no discurso do Godoy. Enfim, então é interessante fazer esses links também. Eu gosto de fazer isso na conferência, de vincular ou linkar um discurso com o outro, porque a gente vai ver que há uma harmonia entre esses discursos, né? E parece que é caso pensado, ou talvez é só a providência divina nos mostrando que há uma harmonia nos discursantes, nos discursos, porque é a voz dele nos falando, né? Eu acho que basicamente seria isso que eu gostaria de compartilhar. Sara, só antes de você falar, ler aqui alguns comentários, tá? A Roseli, ela agradeceu a resposta que você deu para ela a respeito dos convites. Vinícius Gama, ele colocou aqui: as nossas orações não devem ser como uma lista de compras, segundo as palavras do presidente Nelson. Só nos preocuparmos com nossas necessidades. É uma conversa com Deus, amorosa e amigável. A Angélica, ela comentou, acho que dos discursos favoritos dela, do apóstolo Soares ontem à noite e do profeta hoje. Do profeta hoje foi para fechar com chave de ouro, né? O Wagner Lins, ele comentou: irmãos, uma boa live aí para vocês, foi bom. Para melhores para os próximos, uma boa noite. Boa noite, Wagner. Estaremos aqui à disposição sempre. Volte no próximo domingo, se puder, tá? A Ana, ela comentou: o presidente Oaks falou sobre o gênero e a importância disso no plano de salvação.
todas essas coisas estão sendo atacadas pelo inimigo. Muito bem lembrado. O discurso do presidente Oaks, ele fala sobre várias coisas ali ao mesmo tempo, mas sempre orbitando ali o plano de salvação. Discurso maravilhoso de encerramento da primeira sessão. O Cremilson, ele coloca aqui, apenas vi pedaços porque estava trabalhando. Gostei do Elder Uchtdorf, e sendo que estou afastado, achei que foi para mim e minhas dificuldades. Discurso do Elder Uchtdorf maravilhoso, excelente também. Quando até o Elder Uchtdorf falar, eu estava pensando, poxa, acho que o melhor discurso foi do presidente Oaks, mas aí chegou um ali pau a pau. E Cremilson, puxa, que bom que você sentiu que aquele discurso foi para você. Como falou nessa conferência, na anterior e em outras, apenas volte e você será muito bem-vindo na tua ala, entre os santos, poder tomar o sacramento novamente e renovar os convênios. Volte, meu amigo, volte que vai ser uma grande bênção e alegria para você e para todos nós, tá bom? A Roseli, ela comentou, essa conferência toda foi muito significativa para mim, mas o discurso do Elder Uchtdorf me chamou bastante atenção sobre o filho pródigo. O discurso dele foi maravilhoso mesmo. O Elder Uchtdorf tem o dom da oratória, essa é a verdade. Ele fala muito bem e ensina muito bem e ensinou a verdade, né? Então, não tem como melhorar, difícil, né? Outro falou sobre herói e que nosso herói é Jesus Cristo. Muito bem lembrado desse discurso. Eu anotei aqui, deixa eu pegar as minhas anotações, mas eu não lembro quem que foi... Aqui foi um bispo. Acho que foi alguém do bispado presidente. Isso. Que falou sobre os heróis, que ele até citou o resgate de Efraim, Reis e tudo mais. Muito. W. Christopher Wandel. Yeah. Obrigado, Márcio. Vanderlúcia, acho que é isso. Se eu errar o nome, me perdoa, tá? Ela está falando que é de João Pessoa, deve estar feliz da vida aí com o templo anunciado. Estou emocionada, a mesma irmã, estou muito emocionada, anos esperamos um templo aqui. Chegou a hora do templo aí, vai ser uma grande bênção. E tu, Sara, o que você diz aí dos discursos que você ouviu? Teve um que te prendeu mais, ainda mais que você teve ao vivo ali em uma sessão, o que você diz para nós? Bem, além do que eu ouvi, né, do Elder Oaks, presencialmente, foi muito interessante quando ele começou a falar dos graus de glória. Eu lembrei do Max, que queria conversar sobre isso aqui no nosso canal. A gente tem que, né? Ele deu a nossa dica, ele falou sobre os graus de glórias, uma coisa bem doutrina profunda, né? Que não é normal da gente ouvir em conferências, porque é uma doutrina bem nossa, né? Bem da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, falando sobre o grau de glória. E ele é muito certeiro, né? Ele sempre enfatiza a nossa doutrina, né? O que a gente realmente acredita. Ele não tem meio termo, né? Ele não tem é isso e pronto, né? Mas eu gostei bastante, além, né, do presidente Hugo da Frente fala, né? Falando da história do filho pródigo, quem não foi, né? Ou não será o filho pródigo algum dia, né? Mesmo em situações menores, não precisa ser situações tão grandes quanto ele, né, abandonar e gastar toda a sua herança, mas em coisas pequenas, né, em coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas a mensagem que ele diz é que o Pai Celestial, ele está sempre disposto, né, a nos perdoar. Ele sempre está lá, não interessa o que a gente faça, não interessa o quão fundo a gente chegue, né, nas coisas, ele sempre está lá para nos perdoar. Por isso que foi a expiação, né? Basta a gente querer, basta a gente se humilhar no sentido de reconhecer o nosso erro, né? E pedir perdão. Então, isso é bem interessante, porque às vezes na igreja a gente faz algum errinho, alguma coisa, a gente se afasta, porque acha que ninguém vai nos perdoar, que as pessoas vão nos olhar de cara feia, que a gente não tem mais perdão, que já acabou tudo, né? E que então vou continuar sendo assim porque não existe mais perdão. E ele deixa bem claro que isso não é verdade, né? Que nós sempre temos a oportunidade de sermos perdoados. E Cristo, né, como aquele pai que estava ali esperando aquele filho, Deus
também está nos esperando. Ele nunca vai nos abandonar. Basta a gente ir até ele, né? Basta a gente procurá-lo. E o nome dele é, deixa eu ver, cadê? Gary Sabin. Ele foi interessante. A gente estava olhando, ele é 70. E o meu marido falou assim: ele foi meu presente de estaca. E eu falei: foi? Aí ele falou: eu acho que é ele. Só que a gente não tinha visto o nome dele, né? Tipo, tava distraído e não viu o nome dele. Aí ele falou: meu filho John. Não, meu filho Justin. Aí ele tinha um filho Justin. Aí tinha fibrose cística. Sim, ele tinha fibrose cística. Aí eu falei: é ele. Depois apareceu o nome, era ele, né? Então, eu gostei muito da história que ele contou, e meu marido acompanhou, porque o rapaz que morreu, que é o filho dele, tinha fibrose cística, tem a idade do irmão mais velho do meu marido. E a menina que fez a cirurgia fez transplante de pulmão, ela tem a idade do meu marido. Então, meu marido disse que ela fez o transplante quando ela tinha 16 anos. E toda a estaca se mobilizou, todo mundo fez oração, jejum, porque realmente era uma coisa assim, que era 10% de chance de dar certo, era muito baixo, porque transplante de pulmão é uma coisa muito difícil, a rejeição é muito grande, é um dos órgãos mais difíceis de tu fazer um transplante. E aí, né, deu certo, né? Felizmente deu certo. Mas o que ele falou que me deixou, que a filha dele falou, né? Da gente procurar a verdadeira felicidade, né? Da gente agradecer e lembrar pequenas coisas que acontecem, milagres ou que acontecem na nossa vida, e a gente reconhecer. Então, a filha dele conseguir respirar todos os dias, a conseguir acordar e respirar, era um pequeno milagre, né? E ela reconhecia isso, porque não só porque ela sentia, mas porque ela sabia toda a dificuldade que ela tinha. O irmão dela tinha falecido com a mesma doença, né? E ela conseguiu sobreviver. Então, ela reconhecia isso. E quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente reconhece por estar vivo, ou por a gente ter uma casa, ou por a gente ter saúde, ou por a gente ter filhos, né? Coisas que nem todo mundo tem condições de ter. E será que a gente está buscando realmente no lugar certo a verdadeira felicidade? Então, isso me deixou bem impactado, não só claro, por ter ligação com meu marido, por eu ter sido presidente estaca do meu marido conhecer a história dos filhos dele, né? Mas também de realmente estou reconhecendo cada dia que eu ou eu estou reconhecendo, ou estou só preocupada com meus problemas, né? Só com as minhas dificuldades, só com que o meu carro estragou. Oh, mas que bom, né? Eu tenho um carro. Tem gente que nem carro tem. Se ele estraga, é porque eu tenho um carro, né? Se eu não tivesse, ele não estragaria, né? E aí, às vezes, a gente não dá valor, né? A gente só reclama. Então, eu não consegui ler o que tu falou, Marcos, desculpa. Mas eu gostei bastante desse discurso, e também gostei acho que foi presidente das moças, que ela falou sobre que ela teve câncer, né? E que se ela estava preparada, né? Se todo mundo preparado, se ela morresse ou se não morresse, como seria, né? Como a família dela ficaria, e se ela realmente estava, né? Se ia ser bom ou ruim, né? Então foi bem o testemunho dela, dizer que os filhos dela estavam preparados, que ela lembrou que eles sabem orar, que eles sabiam ler as escrituras, que eles sabiam sobre o evangelho. Isso era uma coisa natural na família dela, e que ela já estava preparando eles. Ela não precisava se preocupar com isso, ela não precisava sair correndo, né, contra o tempo, lutar contra o tempo, para ensinar isso para eles, para deixar eles preparados. Ela já tinha feito isso. Então, foi bem, também gostei bastante do discurso dela de se não realmente a gente está preparando nossos filhos, ou a gente mesmo, né, para coisas que aconteçam na nossa vida, se a gente está preparado e se nossos filhos, nossa família está preparado para as coisas que vão acontecer, se a gente está fazendo a nossa parte. Então, tem tanto discurso legal. Gostei muito do que falou sobre não termos ídolos de youtubers, de artistas, né? De não. Nosso único ídolo, vamos dizer assim, é Cristo, né? Ele é nosso herói, né? Não é que a gente não possa reconhecer ou que a gente não possa admirar certas pessoas, né?
faz parte a gente gostar. Puxa, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto daquele escritor, eu gosto, que legal, né? Eu gosto, mas o nosso único herói é Cristo, né? A gente não pode colocar, hoje em dia a gente coloca outras pessoas na frente de Cristo, né? Tudo a gente coloca. O que o youtuber falou é mais importante que Cristo falou. O que o artista falou é mais importante que o Cristo falou, né? A gente coloca outras pessoas na frente dele, esquecendo que o nosso único herói, a pessoa que a gente tem que seguir é Cristo e não as outras pessoas, né? Não esses ditos heróis, né? Ou ídolos que a gente tem. Então, vou passar, senão eu vou ficar falando demais aqui, porque eu gostei de todos os discursos. Foi todos muito bons. É difícil, às vezes, a gente escolher até 3, 4, 5 favoritos, porque tem vários que são excelentes. Todas as sessões ali foram muito boas. Acho que a única, assim, opinião pessoal, eu vou tomar liberdade, igual o Max tomou liberdade de falar, comparar as sessões, as conferências. Só a de sábado à noite ficou um pouquinho mais, assim, para trás comparado com as outras, mas, assim, teve discursos ótimos também na sessão de sábado à noite. Antes de eu dar um pitaco aqui sobre os discursos que eu gostei, a Anne ela fez um comentário referente ao grau de glórias. Muito provavelmente essa dúvida deve ser por conta do discurso do presidente Oaks. Eu tenho uma dúvida. Quem mata e faz muita crueldade vai para as trevas exteriores ou reinará um grau de glória do tipo celestial? Uns falam que é trevas exteriores e só para quem tem conhecimento, e outros falam que não. Acho que a melhor resposta para essa pergunta, Anne, está lá em Doutrina e Convênio 76. O ideal é fazer um estudo um pouco mais completo dessa sessão, mas só para dar aqui um norte, tá? Antes do versículo 30 e 31, tem ali vamos dizer assim, um prelúdio que vai explicar melhor isso, tá? Mas a partir do 31 ele vai falar um pouco sobre a questão das trevas. E aí a voz do Senhor dizendo assim: assim diz o Senhor concernente a todos que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. Estes são os filhos de perdição, de quem eu digo que melhor que eles nunca terem nascido. Então aqui ele está falando primeiramente sobre a guerra dos céus e aquela terça parte que se rebelou junto com Satanás, tá bom? Mas aqui ele vai dar um complemento também sobre as exceções que vieram para essa terra, tá? Pois são vasos de ira, condenados a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade, sobre os quais eu disse que não há perdão neste mundo, nem no mundo vindouro, tendo negado o Santo Espírito, depois de havê-lo recebido, e tendo negado o Filho unigênito do Pai, tendo crucificado dentro de si e tendo envergonhado abertamente. Estes são os que irão para o lago de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos. E os únicos sobre quem a segunda morte terá qualquer poder. Então aqui ele está falando que essas trevas exteriores, se eu não me engano, essa sessão ele nem usa esse termo trevas exteriores, tá? Mas deixa claro aqui o destino, que seria esse inferno com o diabo. São para aqueles que negaram tanto o Santo Espírito quanto negaram o Salvador e crucificaram o Salvador dentro de si, como ele diz. Então, aqui no caso, a tua pergunta refere-se a pessoas assassinas, né? Quando você abre mais para frente, lá no versículo 81, ele vai falar sobre a glória do celestial. E também vimos a glória do celestial, cuja glória é a menor, assim como a glória das estrelas difere da glória da lua no firmamento. Estes são os que não receberam o evangelho de Cristo nem o testemunho de Jesus. Estes são os que não negam o Santo Espírito. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumido sua obra. Então veja aqui que ele deixa claro que as trevas exteriores são para aqueles que negaram o Santo Espírito, o Consolador, e crucificaram o Salvador dentro de si, como a expressão que ele usa aqui na Escritura, né? Então,
dando a minha visão aqui, tá? Acho que estou certo com relação a isso. A tua dúvida com relação a quem assassinou, é provável que ganhe ainda um grau de glória, talvez para surpresa de muitos, mesmo que seja no celestial, no menor grau possível, se essa pessoa não tiver negado o Santo Espírito e nem negado o Salvador a tal ponto de, como diz aqui o termo semântico da Escritura, negado o Salvador dentro de si, tá? Mas o ideal aqui é estudar essa Escritura em espírito de oração e contar com o Espírito Santo para dar mais detalhes aí à tua pergunta. Bom, Sara e Marcos, eu quero dar aqui algumas pinceladas sobre os discursos que eu gostei da conferência. Não vou repetir os que vocês já citaram para não ficar voltando nos temas. Elder Uchtdorf, presidente Oaks, presidente Nelson, foram os melhores para mim, tá bom? Mas eu vou citar aqui outros que me chamaram a atenção. Na primeira sessão, terceiro discursante, Elder Daines, ele fala sobre cegos espirituais, e achei muito interessante esse discurso porque ele faz a pergunta, né? Aquilo que eu estou fazendo hoje vai me ajudar a ver o Salvador como ele é? Então, às vezes a gente pensa que, estou vivendo aqui o Evangelho, estou indo na igreja todo domingo, e às vezes a gente pensa que não é cego espiritual, como ele diz no discurso, e às vezes a gente tem necessidades, às vezes a gente precisa abrir os olhos para outras coisas que a gente não está vendo. A gente não pode ser cego espiritual e a gente tem que estar sempre pensando, poxa, tem alguma coisa a mais que eu preciso ver e que não estou vendo, certo? Eu gostei muito também do discurso do Elder Costa, acho que na segunda sessão de sábado. Ele deu uma citação interessante: os convênios não são transações comerciais, eles são para a nossa transformação, para que a gente receba a expiação de Jesus Cristo. E às vezes a gente trata os convênios assim, não é? Poxa vida, me batizei, estou cumprindo, estou tomando o sacramento todo domingo. Senhor, me dá as bênçãos porque é meu direito, eu as comprei, vamos dizer. Por um lado, pode até ser verdade, já que Doutrina e Convênios o Senhor diz que ele está obrigado a fazer quando a gente faz. Mas a partir do momento que a gente trata os convênios dessa forma, meramente mercadológica, vamos dizer assim, a gente vai receber a menor parte das bênçãos. Então a gente precisa entender que os convênios eles são muito além do que transações, como ele diz ali. Na mesma sessão, o Elder Stevenson, dos 12, ele falou sobre dons espirituais e que para desenvolver os dons espirituais é necessário desenvolver práticas espirituais. E aí ele dá 4 conselhos ali interessantes, né? Estar em lugares santos, estar com pessoas mais purificadas, mais elevadas, testificar das verdades sagradas e ouvir o Espírito com atenção. E ele vai falar do Espírito Santo, que é aquela voz mansa e delicada, que às vezes é difícil a gente ouvir. Às vezes a gente fica, vamos dizer assim, inebriado com tantos vídeos no YouTube, tantos telejornais que a gente assiste, tantas notícias que inundam a nossa cabeça, e às vezes a gente esquece de ouvir a voz mansa e delicada do Espírito, que ela vai ser sempre mansa e delicada. É a gente que precisa nos moldar a ela. Só abrindo um parênteses, desculpa, mas é que essa parte me tocou bastante, tipo, porque a gente ouve sempre assim, a gente tem que ser amigo de todo mundo, né? A gente até às vezes se constrange de estar perto de pessoas que a gente não segue o que a gente acredita, mas a gente fica porque a gente tem que amar, porque a gente quer fazer parte da turma, né? Porque a gente não quer ser o crente ou coisas assim, ou pessoa que não gosta de ninguém e tal. Isso me deixou aliviada quando eu ouvi ele, né, falando de que, ao contrário, a gente tem que estar com pessoas, não é que a gente não ame as outras pessoas, mas para nosso bem, a gente tem que estar junto de pessoas que sejam como a gente, né, que falem, que acreditem no que a gente acredita, que estejam os mesmos princípios que a gente tem, que tenham os mesmos objetivos eternos, né? E claro que a gente não tem que abandonar as pessoas que não têm esse, mas a gente não precisa andar com elas. Isso serve muito para os jovens também. A gente não necessariamente precisa andar com elas. A gente pode amar, ensiná-las, mas a gente não precisa ser melhores amigos delas, né? A gente tem que ficar com a influência das pessoas que têm os mesmos princípios, que têm os mesmos objetivos. Isso foi... Eu nunca tinha ouvido nenhum apóstolo falar, ou alguma autoridade falar
tão claramente sobre isso como eu ouvi dele. Foi bem, até forte, né? Porque, ó, se a pessoa não te faz bem, às vezes é melhor você tomar certas precauções, certo? Os últimos 3 discursos aqui que eu queria levantar, tá bom? Elder Cook, dos 12, hoje na primeira sessão, ele falou sobre a experiência que ele teve que um neto dele, jovem, 20 e poucos anos, faleceu num acidente de automóvel, pelo que ele falou lá. E, poxa vida, as pessoas podem pensar, mas ele era um parente de um apóstolo, por que o Senhor não salvou ele e tudo mais? E aí o Elder Cook, ele falou que a gente está sujeito a acontecer qualquer coisa nessa vida, não importa quem sejamos, certo? E aí ele fala que o Senhor, ele sabe nos socorrer em nossas aflições. E que ele justamente usa essas aflições, essas provações, até mesmo as nossas dores, para que a gente seja atraído ao Salvador. Então, foi um discurso bem impactante, porque ele conta ali a experiência pessoal e trágica dele de perder um neto numa situação bem difícil, e ainda assim poder, de alguma forma, tirar uma lição para que aquilo possa atraí-lo mais ao Senhor, que é através dos convênios que a gente faz no templo. Depois, aí já na última sessão, gostei muito do discurso da Elder Raymond, que abriu a última sessão da conferência, sobre não olhar além do mar. Achei muito interessante esse discurso da Elder Raymond, que às vezes a gente tem aquela questão de vamos olhar para ver o que o mundo está falando sobre certas coisas, e a gente começa a esquecer justamente a palavra do Senhor. É interessante que ele, não só ele, se eu não me engano, acho que não sei se foi ontem, na primeira sessão de hoje, foi falado sobre a frequência ao templo, e o Elder Raymond falou também sobre essa questão de que quanto mais a gente olha fora do marco, mais a gente tende a deixar de ir ao templo, deixar de tomar o sacramento, deixar de fazer as coisas do Senhor. E aí eu notei aqui que ele falou que a gente precisa valorizar cada oportunidade de se arrepender. Talvez essa seja a melhor forma da gente não passar do marco, certo? A gente nunca perder a oportunidade de se arrepender. E aqui o último discurso que eu queria levantar aqui a questão é do Elder Pinguim. Elder Pinguim Jr. Foi até engraçado quando anunciaram. Eu falei, nossa, Elder Pinguim, não, é Elder Pinguim. Ele fala sobre a verdade. E achei muito interessante porque às vezes a gente esquece essa doutrina tão fundamental do que é a verdade. Ele deixa bem claro que a verdade provém sempre de Deus. Deus é sempre a fonte da verdade. Ele vai falar que dos papéis de cada, vamos dizer assim, persona na verdade. Primeiro, com Deus sendo a fonte de toda a verdade. Segundo, do Espírito Santo testificando da verdade, principalmente que Jesus é o Cristo. Ele fala que, através de sentimentos e pensamentos, o Espírito Santo testifica dessa verdade especialmente. E aí ele vai falar sobre os profetas, que são aqueles que recebem a verdade por revelação e têm a obrigação, o dever de difundir ela ao mundo. E aí ele vai falar sobre a verdade em si, e ele deixa bem claro que existe a verdade doutrinária e a verdade, vamos dizer assim, de norma, de aplicação. E ele fala algo que a gente precisa lembrar sempre e que muitas vezes eu vejo membros confundindo, e isso pode ser uma pedra de tropeço. Doutrina, a essência de uma doutrina, o núcleo duro ali de uma doutrina, ela é imutável, como o Elder Pingree, ele falou na sessão. E essa doutrina, a verdade, ela é imutável, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ela é as coisas como eram, como são e como serão. Então, a essência da doutrina, ela não muda. Ou seja, a doutrina do sacerdócio, para que serve o sacerdócio? Poder de Deus dado ao homem na terra com autoridade para selar as ordenanças, etc, etc, etc. Essa doutrina não muda. Agora, as normas, as aplicações da doutrina, elas podem variar de tempos em tempos. E aí o Elder Pingree, ele fala sobre, para a gente tomar cuidado justamente com isso, de que por conta de normas
e aplicações de doutrina, às vezes, mudarem com o tempo, algumas pessoas tendem a pensar que a doutrina é mutável, de que a verdade é mutável. Pior ainda, dizendo aqui, em outra forma. Algumas pessoas vão entender que, não, a verdade ela muda, a verdade ela é subjetiva. E o presidente Nelson falou, acho que há 2 conferências atrás, de que a verdade ela não é subjetiva, ela é objetiva. De que ela é o fundamento, de que ela não muda. De que não é assim, eu entendo que a verdade seja isso, então para mim a verdade é isso, a minha verdade, você tem a sua verdade. Não, esqueçam isso. A verdade, com V maiúsculo, ela é imutável. Ela não é subjetiva. E a gente não pode esquecer disso, porque pode ser uma pedra de tropeço muito grande para algumas pessoas, inclusive para não entender a doutrina e a própria verdade em si, tá? Bom, falei demais aqui. Acho que a gente já pode entrar nas considerações finais. Não sei se o Maxwell quer começar primeiro, ou se a Sara quer usar a palavra agora. Acho que o Maxwell deve estar com alguma questão ali. Sara, você quer já dar a sua consideração final, então? O que eu posso dizer, né? Que, como falaram, né, o presidente Nelson, acho que ele encerrou, ele fez um resumo de todos os discursos, mesmo eles não estando presentes. Ele estava ouvindo, né, da casa dele, e ele fez um resumo, né, de tudo o que aconteceu. E eu gostei muito da frase que diz: por favor, não permitam que suas orações soem como uma lista de compras. E que nós decidimos, né, como, onde, com quem nós queremos estar vivendo. A escolha é nossa, ela não é de Deus. A gente fala assim, Deus vai dizer aonde que eu vou estar, né? O Bannon, ele falou, acho que umas 2, 3 conferências, ele tem um vídeo, que eu não me lembro onde que ele falou, mas ele falou que se eu vivo hoje no terrestrial, eu vou continuar vivendo no terrestrial quando eu for lá, né? Quando eu estiver no céu. E se eu vivo no celestial, eu vou continuar, que não vai ter uma mudança, a gente não vai sentir essa mudança. E quando o presidente Nelson ele falou que como, onde, com quem vocês querem viver, a escolha é sua, eu fiquei, nossa, né? A escolha é minha, não é de Deus. Deus não vai dizer, você vai para o mundo celestial, você vai ser exaltado. Quem vai decidir é nós que decidimos hoje, né? Durante toda a nossa vida aqui na Terra, com quem a gente quer estar, né? Se a gente quer estar com a nossa família, se a gente não quer, como a gente vai estar, né? Onde a gente vai estar, como. E onde? Se a gente vai estar no celestial, no terrestrial, né, no celestial, a gente vai decidir. Então, ele pegou lá o primeiro discurso do Elder Oaks, da primeira sessão do sábado, né? E na última sessão de hoje, depois de ter passado 1, 2, 3, 4 sessões, né? 5 com a que ele estava falando, depois ele foi lá e fechou e falou o que o Elder Oaks tinha falado, né? Que a gente é que decide. O Pai Celestial nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio faz parte do plano. E quando ele falou, quem decide é vocês, não é o Pai Celestial, não é Cristo. Eles deram as ferramentas, né, para vocês. Eles disseram como, mas vai depender de vocês escolherem para onde vocês querem ir. Então, eu gostei muito do que ele falou, gostei de ver o presidente Nelson bem, né? Eu também não senti, como o Max falou, que ele está se despedindo, não senti. Eu acho que ele, apesar de ter 99 anos, eu acho que ele ainda tem uma vitalidade que até me dá inveja, né? Puxa, ele tem 99 anos, eu aqui tenho menos da metade da idade dele. Às vezes, né, tô aqui, reclamo de uma dorzinha, ele lá, né, tava com dor, mas tá falando com amor para todo mundo. E com 99 anos, disse, chega, né, Deus, eu já tô aqui, já fiz a minha parte, né? Ele podia dizer, né, eu vou descansar, já tô 100 anos aqui nessa terra, praticamente. E não, ele continua servindo, né? Ele continua nos dando exemplo de como devemos servir, de ânimo, né? E de a gente não desista, né? Que a gente tem ainda as melhores coisas estão para acontecer e que realmente vão acontecer. A gente às vezes duvida porque a gente está às vezes numa escuridão, a gente às vezes está
desanimadas, às vezes a gente acha que não tem solução, que nós somos, né, as piores pessoas, e o presidente Nelson, ele falou, né, ele nos dizendo, não, há um meio, né, Cristo é o meio, para que a gente saia disso, para que a gente busque, né, busque exaltação, busque melhores coisas, para que a gente cresça na vida, para que a gente se desenvolva. Então, ele não está tudo perdido, né? Acho que ele não está tudo perdido, ainda há chance, e sempre há, né? Então, acho que todos os discursos, eu sempre falo, né? Eles se completam, né? Mesmo, né? Um sendo no sábado, outro sendo... E eles não se falam, né? Não há uma regra, né? Todo mundo vai falar sobre isso, todo mundo vai falar sobre aquilo, mas eles acabam em sintonia com o Espírito, né? Tomando suas decisões e escolhendo seus títulos, escolhendo seus assuntos, conforme que Deus quer que a gente ouça. Então, eu gostei muito dessa conferência, foi muito espiritual, eu também tenho que rever muita coisa que eu acho que eu perdi, né? Quero rever, quero ler, eu gosto muito de ler a transcrição, às vezes é melhor do que, às vezes, tô ouvindo, tu te dispersa, né? Alguém te distrai e tal, então tu não pega todas as coisas, o lendo é mais tu não te se dispersa. Quero ler todas elas de novo e a gente vai postar muita coisa. Eu acho que muita coisa do que foi falado também, muito tem a ver com as nossas lives, com os assuntos que a gente falou durante esse ano, durante o ano passado. Muitos assuntos, foi muita coincidência, assim, deles falando. Eu falei, nossa, a gente falou sobre isso nas nossas lives, né? E eles testificando, eles falando sobre o mesmo assunto. Então, uma prova, né, de que o Pai Celestial quer que a gente ouça essas coisas, né? De que ele inspira as pessoas para que as pessoas ouçam. Eu não me lembro qual, talvez vocês lembrem, o apóstolo, ou foi um 70, que falou que a gente deve testificar o nosso testemunho e que a gente deve espalhá-lo. Que a gente, aí eu lembrei, né, da gente, as pessoas perguntam, nossa, por que vocês fazem lives? Por que vocês têm esse perfil? Né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Se vocês não ganham, não é um trabalho, né? Vocês não ganham dinheiro, né? Vocês estão aqui só fazendo. E eu não me lembro qual foi deles, mas ele falou que o nosso dever é testificar para todas as pessoas o nosso testemunho, para testificar as coisas de Cristo, né? Então, para fechar, né? Esse é o nosso objetivo aqui no Pelo Estudo. Eu, né? Minha parte. Vocês vão fechar, mas da minha parte. Esse é o nosso objetivo aqui no Pelo Estudo e pela Fé. É a gente testificar e a gente falar sobre o nosso testemunho, né? E ajudar as pessoas a buscarem seu testemunho, a aumentarem seu testemunho, né? E a entender um pouco mais sobre o que Deus ou que Cristo espera de nós e quais são os mecanismos que nós temos para que a gente possa ser melhores pessoas, para que a gente tenha mais fé, para que a gente consiga buscar mais conhecimento. Então, esse é o objetivo principal desse perfil. É para isso que a gente está aqui, né? Para isso que a gente faz esse trabalho. Então, eu gostei muito depois eu vou transcrever e até vou botar um post aqui do que ele falou, que eu não me lembro qual deles, mas tenho certeza que eu ouvi isso desses 2 dias, que eu não me lembro qual. Como falou o Max, são tantos, né, que a gente vai se confundindo quem falou o quê, porque são tantos e um conecta com o outro, a gente acha que foi um, foi o outro que falou, mas não julguem, né, as pessoas, os youtubers, os influenciadores, vamos dizer assim, se eles estão pregando sobre o evangelho, né, faz parte do, como falou o apóstolo, eu não me lembro se foi o apóstolo 70, mas a autoridade, né, falou, a gente que, quando se batiza, quando toma o nome de Cristo, uma das coisas que a gente promete é espalhar as boas novas, é pregar o evangelho, é pregar a doutrina. E esse é o nosso objetivo aqui. A gente não quer ser ídolo de ninguém, a gente não quer ser, como falou o outro apóstolo, a gente não quer ser ídolo, não quer que ninguém nos adore, que ninguém nos ache que nós somos os perfeitos. Não, bem pelo contrário. A gente só está aqui para ajudar e para nos ajudar e ajudar a vocês, né, a nós aumentar o nosso testemunho e a solidificar a nossa fé em Deus. Só antes do Maxwell fazer encerramento, eu vou só ler os últimos comentários aqui, Max. E aí depois você encerra com chave de ouro, igual o presidente Nelson encerrou a conferência, tá bom?
O Cremilson, ele tinha comentado, sempre foi marcante o discurso do presidente Monson, verdade. Grandes saudades do presidente Monson, com suas histórias, que hoje em dia acho que ele diz aqui que provavelmente o presidente Monson é talvez até hoje aqui o melhor em usar histórias em discurso. Tinha o dom para contar histórias do presidente Monson, ele é excelente. A Anne comentou aqui, principalmente, Sara, hoje em dia, em uma sociedade com o coração voltado para o mal. Eu sentia muita falta desse tipo de pregação, onde alerta a ter cuidado com as pessoas e não apenas achar que todo mundo é bonzinho e etc. Tomemos cuidado, verdade. Tem aquele discurso antigo de uma conferência geral que fala cuidado com o mal por trás de olhos sorridentes, alguma coisa assim. É um clássico de conferência geral. Só me falha agora aqui quem deu esse discurso, mas procurem aí que vocês acham. É uma história muito legal que é contado de um ex-agente do FBI ou alguma coisa do tipo e que passa uma situação em que ele encontra o mal escondido atrás de olhos sorridentes. O Luiz, ele comentou aqui, sentiu o discurso do presidente Biden como uma despedida. Verdade. Ele citou ali que parte ali de uma carta para os filhos, netos e bisnetos dele, tive um pouco desse sentimento também. O Anthony, ele comentou aqui que ele concorda com o Luiz, que ele também sentiu isso, e o mesmo com o Elder Ballard, o presidente Ballard. Ele para mim, também falou um pouco em tom de despedida ali no testemunho dele sobre a restauração e o livro de Mórmon. O Luiz, ele voltou a comentar que gosta de ouvir e acompanhando a descrição do discurso, isso me ajuda muito. E o Cremilson, o último comentário a ser lido aqui, foi sobre um agente do FBI. Isso, desse discurso que eu citei aí do mal por trás de olhos sorridentes ou amigáveis, alguma coisa assim. Muito bem, pessoal. Vou passar a bola aqui ao Max, que vai fazer as considerações finais dele e do Pelo Estudo e Pela Fé hoje, e já vai fazer, então, um encerramento depois, tá bom? É contigo aí, Max. Max, só para agora lembrei, é o Stevenson que falou, testifique as verdades sagradas, busque oportunidades. Então foi o Steve que o Lucas já tinha falado. Muito bom, deixa eu ver isso aí, tá certo. Agora é o que acontece lá em Terceiro Nef, né? Que a gente volte para nossas casas e que a gente pondere sobre as palavras do Salvador. Né? Basicamente, essa é a nossa missão de ponderar e colocar toda essa verdade que foi compartilhada com a gente, para a gente aplicá-la aí em 6 meses. Né? Eu concordo também sobre o presidente Russell Ballard, né? Também senti que foi um tom de despedida. E aí, um detalhe, não sei se todos sabem, mas ele está com um problema de visão e então ele não leu o discurso dele e ele não preparou um discurso escrito, né? Então ele citou ali o que sentia no coração e o que o Espírito sussurrava, né? Não foi prontamente de improviso, mas foi um discurso não preparado escrito, né? Um discurso preparado mentalmente, espiritualmente, enfim. E o Elder Arne também, né? Tá bem velhinho, também senti isso aí. Eu creio que temos muitas coisas que nós possamos aprender, que a gente consiga, né, não passar pelo véu do esquecimento que se chama segunda-feira, né? Porque a segunda-feira chega e aquelas 10 horas que nós tivemos, elas começam a ficar num esquecimento pelas muitas tarefas, árduas tarefas que nós temos no nosso cotidiano. Tarefas, né, profissionais, tarefas familiares, tarefas, às vezes, do próprio chamado, enfim. E aí a gente acaba passando pelo véu do esquecimento, e é esquecer tudo que toda a doutrina, toda a parte importante que a gente aprendeu nessa conferência. Agora nós temos a bênção de uma agilidade tremenda que acontece com os discursos já em português. Então, tem acontecido isso. Então, até o final da semana, ou seja, até sexta-feira, sábado, domingo, aí no mais tardar, já vão estar
se não todos, mas grande parte dos discursos já divididos na Biblioteca do Evangelho. No YouTube já está começando a se fazer a divisão, né? Eu acho que depois já vai estar escrito ali, para a gente poder acompanhar, no máximo 2 semanas, já estão todos os discursos escritos para a gente poder ler também. E essa será a nossa missão, de poder aprender mais. Nós só vamos realmente conseguir fazer o que o presidente Nelson nos convidou, de ter uma mente celestial, de pensar celestialmente, né? Pensa em celestial, se a gente se voltar para esses discursos durante esses nossos próximos 6 meses, né? Então, esse é o grande convite desse grande banquete. É um banquete que a gente não consegue se banquetear tudo completamente, 100%, nesse sábado e domingo. E ele também não perdura por 6 meses. Ele é um banquete que a gente tem que aproveitar durante todo esse tempo, né? Todos esses 6 meses. Que a gente possa conseguir fazer isso. Na verdade, a gente consegue fazer isso, mas vai depender de nossas escolhas para que a gente possa se voltar para o eterno e para se preparar para a segunda vinda do Senhor, né? Realmente eu sei que nós fomos brindados, assim, né? Foi um grande brinde, celebrados com o Espírito do Senhor, com os anjos do Senhor, né? E o que o Senhor espera de nós, então, é que nós possamos tratar com carinho todas essas palavras que foram dadas a nós através dos seus servos, né? Todas as verdades reveladas e as verdades esclarecidas e relembradas a nós, né? E aí, só para finalizar, então, realmente o que a Sara falou é o ponto-chave de nosso perfil, nosso canal no YouTube, né? Enfim, o Pelo Estudo pela Fé tem o objetivo de levar a todos nós, inclusive nós aqui, que estamos aqui, uma maior capacidade de se aproximar do Salvador Jesus Cristo através do estudo, da fé, do Evangelho restaurado, né? E nós aqui estamos como formiguinhas compartilhando com vocês, e vocês estarem aqui conosco é a grande bênção que nós temos, e nós juntos sentimos a companhia do Espírito, porque como fala lá em Doutrina e Convênios 50, se eu não estou enganado, onde vai falar dos dons, né? Tanto nós quanto vocês se regozijam na companhia do Espírito, porque nós nos elevamos juntos, nos edificamos juntos com os aprendizados que nós trocamos aqui do Evangelho restaurado. Então é isso, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Quem quiser depois pode acompanhar nossas outras lives, nossas outras séries aqui no nosso perfil do Instagram. Nós também temos o nosso perfil, na verdade é o nosso canal lá no YouTube. Lá temos lá vídeos completos sobre nossas lives, também podem nos acompanhar lá. Deixe um comentário, se tiver alguma dúvida, entra no nosso perfil, manda lá no nosso chat na mensagem lá alguma pergunta, alguma coisa, para participar com a gente, enfim, tá bom? Com o nosso muito carinho, nós encerramos essa live, agradecendo a oportunidade de compartilhar isso com vocês e que nós possamos levar juntos aqui o espírito da conferência para o decorrer de nossos próximos 6 meses. Nosso muito obrigado, uma boa noite.